Posso ler tarô após as 20 ou às 3 da manhã? Saudações cósmicas, professor Rogério Temporim, Sabedoria Cósmica, um prazer te receber aqui. Aqui nós estamos no canal do Sabedoria Cósmica. Se você gosta de astrologia, de esoterismo, de magia, de xamanismo, de oráculos, enfim, todos esses saberes ancestrais, ervas também. Então se inscreve no nosso canal, fica aqui com a gente porque tem bastante conteúdo e todo dia, pelo menos ultimamente, quase todo dia eu tenho feito lives de oráculos aqui para vocês me acompanharem, não só para vocês terem um conselho, como aprenderem, verem pelo menos um exemplo aí de como eu leio oráculos e aprender alguma coisa aqui comigo, e é um prazer compartilhar o pouco que eu sei com vocês. Então, bora lá falar desse assunto aí. Essa é uma questão relativamente comum entre os alunos de tarô e baralho cigano, pelo menos os alunos aqui do Instituto, e eles sempre me fazem essa pergunta. E eu tenho sempre uma resposta para eles que é mais ou menos a mesma resposta, e eu queria fazer essa resposta nesse vídeo agora, para que fique aí para todo mundo que tem essa questão. Antes de tudo, dizer para vocês que eu acredito, e também digo isso para os meus alunos, meus amigos, sempre acredito nas coisas dessa forma, que não existe uma única maneira de fazer uma coisa ou de ver uma coisa. Então, ter divergência é saudável. Tem gente que diz assim, não, isso é assim, pronto, acabou, e quem falar tá errado. E eu, enfim, não consigo me ligar a essas pessoas, ter simpatia por elas, porque eu acho que elas estão enrijecidas e elas correm o risco de dizer a maneira certa de fazer é a maneira que eu faço. E aí começa o problema do ego, o problema das brigas, o problema das discórdias dentro de qualquer assunto e, infelizmente, dentro do assunto espiritualista, esotérico. Ou seja, há mais maneiras de se ver uma coisa e a gente tem que abrir a mente para conseguir entender isso. Posto isso, eu vou dizer para você aqui a minha opinião disso, justamente já ancorada nesse princípio de que se você não concordar, é só mais uma visão. Tem outras visões, outras maneiras de ver o mesmo assunto, o mesmo tópico. Não é tão simples responder essa questão, porque a gente pode olhar por alguns pontos de vista. E aí já vem essa minha maneira de ver as coisas. Justamente é assim, eu vou tentar olhar de várias formas para não dizer sim ou não. Tá? Mas essa questão especificamente ela não é tão simples. Porque olha só, se a pergunta é assim, tem diferença eu ler antes das 8 da noite, depois das 8 da noite, eu já vou dizer assim, olha, isso não faz muito sentido, porque o número 8, às 8 da noite, por exemplo, é 8 da noite aqui, né? Mas em Portugal, por exemplo, já é meia-noite. Ou seja, essa diferença na transição do horário que a espiritualidade está supostamente controlando, ela também acompanha o fuso. E quando tem horário de verão, né, eles lá em cima vão falar, agora é horário de verão, vamos mudar essa regrinha. O que eu quero dizer é assim, essa coisa dos números, ela não faz muito sentido na espiritualidade, porque lá não tem ninguém com o relógio marcando horário, mesmo porque cada um está num lugar, e essas transições elas são suaves, né? Mais ou menos suaves. Mas, por exemplo, se você está no Rio de Janeiro e uma pessoa está lá em Rio Branco, vocês estão em fusos diferentes. E aí, como que é isso aí? Se você está fazendo um atendimento online, quer dizer, para você já não pode ler, mas ela pode ainda fazer uma consulta de tarô. Ou seja, essa coisa do número do horário, eu acho que a gente não pode se prender muito a isso. A mesma questão das 3 da manhã. O pessoal fala, às 3 da manhã acontece alguma coisa. Tá, acontece aqui, mas tem um lugar mais pro Atlântico que é 4 da manhã. Ou seja, lá já passou esse perigo. Então a pessoa pode continuar. Quer dizer, isso daí vai andando de acordo com o globo. Fica essa questão, essa reflexão. Eu acho que o número em si, ele não é o que mais importa. O que importa é se é dia ou noite. Por quê? Porque à noite você tem uma energia diferente. Nós sabemos disso, né? Você sabe disso. Muda, tudo muda. Tem gente que é mais noturno, que fica mais acordado, desperta à noite. É porque está escuro? Não é só isso. É porque tem uma outra energia, tem uma outra atmosfera. Isso daí pode mudar. Então vai ser para cada um. Tá? Então ler de madrugada, por exemplo, tarô, é uma coisa que eu gosto, porque eu estou muito melhor de madrugada. Se eu for fazer uma leitura às 4 da manhã, para mim tá ótimo, porque a minha mente funciona melhor, o meu espaço funciona melhor. Tem gente que não, certo? Tem gente que prefere ler com a luz do sol, de dia, ok? Tem gente que prefere ler na natureza.
Eu conheço gente que era assim, uma amiga minha taróloga, ela queria ir para um parque, ir para um lugar, que ela, a avó dela morava no interior, ela preferia ir lá para ler. Por quê? Porque é melhor para ela. Então assim, para responder isso e não ficar também em cima do muro, eu acho assim, tem problema ler depois de tal horário, né, ou antes de tal horário? O horário em si, ele não o número em si não vai importar. Então eu acho que não, aí. O que tem problema é você ler num momento que não é muito bom para você. E aí eu acho que a transição do dia para a noite pode ser uma questão que você tem que ver, certo? Então assim, de repente a noite não seja muito bom. Tem sutilezas nisso também. Eu sei que tem gente que vai ficar falando assim, não, mas tem alguma diferença. Por exemplo, a meia-noite. A meia-noite é um horário que tem... vamos falar agora de egrégora. O que é egrégora? Para fechar a questão, para você entender. Egrégora é assim, muitas pessoas, ou espíritos, ou enfim, todos pensando uma mesma coisa. Isso forma uma egrégora. Por exemplo, à meia-noite, a gente tem a egrégora da meia-noite. O que é isso? Quando dá meia-noite, todo mundo fala, nossa, é meia-noite. As pessoas estão pensando, meia-noite, o fantasma da meia-noite. Então, tem esse pensamento que a meia-noite é um horário emblemático. Tá, quando dá meia-noite, muita gente pode estar mentalizando isso. Na cidade é mais difícil, mas no interior, antigamente, isso era muito forte. Ou seja, naquela hora, se eu for ler, por exemplo, um baralho cigano, um tarô, fazer alguma coisa, tem uma energia no ar dessa egrégora do pensamento. E não é só quem está encarnado, é quem está lá do outro lado, no outro plano. Todo mundo mentalizou muito essa coisa da meia-noite. Então isso pode criar uma forma, pensamento, vamos dizer assim, coletiva, e aquele horário vai ter uma energia diferente. Para bom ou para mal? Depende. Porque assim, se está todo mundo com medo daquele horário, vibrando isso, pode ser que naquele horário você não consiga se conectar. Ou você não consiga nem se conectar com a pessoa que você está lendo. Mas é meia-noite aqui, a gente continua com esse problema. Passou o fuso horário, aquelas outras pessoas já não estão na meia-noite, elas não estão mentalizando isso. Então você percebe que vai ter uma influência, mas não é uma influência também terrível. Agora, eu leio meia-noite? Não. Por quê? Porque a mínima egrégora, o meu próprio pensamento naquele horário vai atrapalhar. Então eu prefiro não ler meia-noite. E aí vou terminar dizendo para você, se aquele horário é muito significativo para você, você teme aquele horário, por exemplo, ler às 3 da manhã. Então se eu chego ali às 3 da manhã e eu falo, nossa, 3 da manhã, eu vou ler, então é melhor eu não ler, porque eu mesmo vou atrapalhar a leitura, porque aquele horário é um horário significativo para mim, eu vou ter medo, certo? Então vamos amarrar a questão aqui, eu já disse que era complexa. Primeiro, números, horários em si, no universo mesmo, aquele número não quer dizer muito em relação assim, depois das 8 começa a acontecer alguma coisa, porque você tem fuso horário e tudo mais. Então eu acho que essa pergunta não faz sentido. Dia e noite, sim. Pode ser que de dia você leia bem, de noite já tem uma energia mais pesada naquele lugar que você está, ou para você mesmo. Então, aí faz diferença. Aí tem essa sutileza toda, tem as egrégoras dos horários, ou seja, meia-noite é um horário emblemático que pode ser que você sinta alguma diferença. Mas não é uma coisa assim, nossa, vou fazer uma heresia, né, no termo católico em ler aquele horário. Não, tudo bem. Mas você pode não se sentir confortável. E aí a sua própria energia pode atrapalhar. Não é simples, como eu disse, mas a resposta não é nem sim nem não nesse caso, porque a questão é muito complexa. Então você pode ver de várias formas. Agora, por que ler às 3 da manhã? Só se você tiver também um bom motivo. É a hora que está todo mundo dormindo em casa, é o único horário que eu posso ler. Então, tá tudo bem. Por que ler à noite? Porque eu chego do trabalho, só dá para eu ler. Tá tudo certo. A gente faz com o que dá para fazer. Você vai ouvir gente falando sim ou não para essa questão e também tá tudo certo. Cada um tem a sua maneira de ver as coisas e isso é saudável. Se inscreve no canal, fica aqui comigo e daqui a pouco eu tô de volta.